Oi, hoje eu vou falar de um dos maiores projetos de incentivo à leitura que eu já fiz, o Piquenique Literário. Vou falar como que surgiu, de que forma que eu fazia e por que eu fazia desta maneira. Então vamos lá. De 2007 a 2010, o Instituto Cultural Aletria, Rosana Montalverne e eu realizamos a Feira de Histórias. Todos os sábados a gente ia para uma grande praça de Belo Horizonte com todos os contadores de histórias que quiseram participar e contávamos histórias. E depois de um determinado tempo, por volta de 2009, 2010, eu convidei um grupo de alunos que fazia o curso de formação de contadores de histórias com a gente, para a gente fazer a leitura ao pé da árvore. Então, antes da Feira de Histórias começar, a gente se reunia ali durante meia hora, 40 minutos. Cada um levava um livro para ler e a gente lia uns para os outros e para as pessoas que estivessem passando por ali. E foi uma delícia esse encontro, ainda mais porque o lugar era realmente inspirador. Mas a Feira de Histórias acabou, essa iniciativa foi embora junto com a feira, ela foi suspensa e os anos se passaram. E eu estava realizando um projeto no Museu das Minas e do Metal. Todo último domingo do mês eu contava histórias lá na Praça da Liberdade. Quando um certo dia entrei no Facebook e vi duas amigas do Rio Grande do Sul, duas pessoas que trabalham muito pelo incentivo à leitura no Rio Grande do Sul, ambas de Cachoeirinha, uma cidade da Grande Porto Alegre, a realizar o piquenique de leitura. Elas iam para uma praça de Cachoeirinha, abriam aquela toalha gigantesca e colocavam ali centenas de livros, revistas, jornais, toda espécie de leitura que a gente puder imaginar tinha sobre aquelas toalhas. Uma grande produção que elas faziam e eu pensei assim, ai gente, que delícia, eu não posso estar aí com vocês, mas quem sabe eu faço um piquenique aqui também, no mesmo horário. Eu acho que isso vai criar uma energia e quem sabe isso vira um movimento, né? Para poder multiplicar em outras cidades, em outros estados. E aí comecei a fazer. Como eu fazia era domingo, então peguei um domingo que eu já estava no Museu das Minas e do Metal, tinham vários contadores que sempre iam lá me assistir. E aí eu convidei alguns para poder a gente sair do museu e ir direto para a Praça da Liberdade para poder fazer o primeiro piquenique literário de Belo Horizonte no mesmo horário do piquenique literário do Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul tem as suas características, Minas Gerais tem as delas. E eu também pensei o seguinte, poxa, a Praça da Liberdade abriga já a maior biblioteca pública de Minas Gerais, que é a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Está na praça pessoas, estão nas praças pessoas que já têm um acesso ao livro. Se elas não estão lendo, é porque elas optaram por não ler. Eu preciso fazer este projeto em locais onde o acesso ao livro seja difícil. Então eu resolvi sair da Praça da Liberdade, fomos experimentando outras praças de BH, algumas pessoas com certo receio, outras com menos, até que um dia eu falei assim, olha gente, a gente ficar junto, esse grupão todo, para fazer um piquenique, eu acho que é legal cada um ir para um lugar, para poder abarcar diversas comunidades. E aí eu fui saindo cada vez mais para a periferia de BH, e então eu fui ganhando as estradas nas cidades da Grande Belo Horizonte. Aí fui para Lagoa Santa, fui para Nova Lima, para Raposos, Sete Lagoas. Fui ganhando essas outras localidades bem próximas daqui. E depois fui ganhando mais estrada. Aí foi Ouro Preto, Curvelo, Araçuaí, Itabira, Vale do Aço, o Salão do Livro do Vale do Aço aí me contratou para fazer o piquenique lá mesmo, porque todo esse trabalho sempre foi voluntário. Então eu criei uma versão Vale do Aço para poder merecer o cachê que eu ganhei, E aí abracei, o Vale me levou não só para Ipatinga, onde funciona na maior parte do salão, mas para cidades, que fazem parte
do Vale do Aço, Coronel Fabriciano, Timóteo, NAC, e o piquenique foi viajando. Todo esse trabalho, com exceção do Salão do Livro do Vale do Aço, foi sempre de forma voluntária e com muito prazer de fazer, né? E com toda uma produção muito bem cuidada, porque se eu quero incentivar a leitura, eu preciso oferecer o melhor, né? Eu falo muito com pessoas que resolvem incentivar uma criança a tocar um instrumento, compra uma flauta numa feirinha, né? Numa loja de lembrancinha de aniversário, uma flauta de, sei lá, R$3, R$4, e dá para a criança tocar. A criança não toca, a pessoa acha que é criança que não quer tocar. Não, ela não toca porque a flauta não tem som, a flauta não afina, a flauta é ruim. Então eu fiz questão de primar por uma produção, sabe, à altura daqueles leitores que eu queria conquistar. E eu queria conquistar aqueles leitores que tinham pavor do livro. Aquelas pessoas que achavam que livro não era para elas, que livro era um objeto de luxo para poucas pessoas do mundo. Eu queria chegar inclusive aos analfabetos, aquelas pessoas, né, que não sabiam mesmo ler ou escrever o próprio nome, ou aquelas que sabem juntar, mas não sabem compreender o que estão lendo. E eu sempre cheguei, daqui a pouco eu vou falar, né, porque existem várias etapas. Então, tem a etapa do como oferecer o livro à pessoa. Daqui a pouco eu chego lá, né? Mas eu queria atingir a todos. E para poder atingir a todos, a gente tem que levar o que há de melhor. Então, eu descarto aquele tipo de livro, porque eu via isso acontecendo com algumas pessoas. Eu vou levar o livro para a rua, vou oferecer para quem a gente nem sabe. Eu vou pegar aqueles livros baratinhos. Não. Né? Existem, como tudo no mundo, como todos os profissionais, existem aqueles profissionais que fazem com arte e tem profissionais que fazem porque querem ganhar dinheiro, porque precisam sobreviver e fazem qualquer coisa, né? Existem livros feitos de qualquer maneira para poder vender, né? Com uma indústria, com a única finalidade desses livros é lucrar. Aquele tipo de livro que quando você chega num salão de livro, numa bienal, numa festa de livros, né, são os primeiros que você enxerga. Custam muito barato, umas ilustrações muito coloridas, mas absolutamente rasos. Eu uma vez vi minha filha chegar em casa com um deles, foi numa feira de livro com uma pessoa, e chegou em casa, essa pessoa deu um livro para ela de presente, que começava assim: a rainha mandou matar a Branca de Neve. Nem o era uma vez havia no texto. E a gente tem que lembrar que livro, literatura é arte. Então, existe uma indústria do livro, existe uma produção do livro que não quer só ganhar dinheiro, ela quer fazer arte. Então, ela reúne grandes autores com excelentes textos, com grandes ilustradores, pessoas que pensam, né, a ilustração enquanto arte, artes plásticas que dialoga com a palavra. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, ou uma palavra vale mais do que 1000 imagens. Os bons livros são aqueles que cada pessoa que lê, ela vai entender de alguma maneira. Cada pessoa que pousa os olhos ali, ela vai sonhar e vai viajar de alguma maneira, né? Um bom livro, ele vai ter um bom texto. Às vezes é um livro só de imagem, sem texto, mas ele vai ter uma grande imagem. Ele vai ter um super projeto gráfico. O projeto gráfico é ele que vende o livro, é ele que faz com que você tenha desejo de pegar o livro, né? Ele vai escolher o papel, ele vai escolher a fonte, o tamanho da fonte, como que ele vai equilibrar o texto e a imagem, né? Toda essa apresentação, todo esse cuidado com o livro, ele deve ser privilegiado. Então eu sempre busquei livros
assim, feitos com maestria. Eu escolho. Agora estamos em pandemia, a gente, né, não está fazendo piquenique literário, infelizmente. Mas eu escolho a dedo, um por um, das centenas de livros que eu coloco numa toalha do meu piquenique literário. Dependendo do piquenique, eu coloco até 100 livros, dependendo do piquenique, eu coloco 200, 300, né? Todos meus, todos do meu acervo. Alguns que eu vou ganhando, outros que eu vou adquirindo, vou comprando. E eu não me importo se, né? Claro que a gente quer voltar com os livros, mas se algum livro for danificado, for extraviado, for retirado, não devolvido, bom, pelo menos que o livro circule, né? Eu não me importo. Eu realmente fico muito feliz de poder realizar esse trabalho. Então, eu tenho esse trabalho, esse cuidado de escolher a dedo cada um dos livros. Eu conheço cada um dos livros e eu procuro saber um pouquinho sobre aqueles autores daqueles livros, né? De onde que nasceu aqueles livros, porque aí eu vou ter que conseguir oferecer esses livros, chamar a atenção destas pessoas. E quando eu tenho uma pessoa, por exemplo, um adulto, numa escola, numa EJA, que já chegou com todo um histórico de exclusão, né? Que nunca o incentivou a ler, neste momento, geralmente essas pessoas elas fogem, inclusive, do piquenique, elas se recusam a ler, às vezes até porque ainda não sabem ler, e eu falo assim, olha, se você quiser eu leio para você, né? Vamos aqui escolher alguma coisa que você possa gostar. E quando a pessoa fala que não, de jeito nenhum, eu falo assim, eu vim de tão longe, né? Só para poder trazer livro para você, lê pelo menos uma frase. Se você ler uma frase, eu vou sair daqui feliz, que eu estou com missão cumprida, por mim. Então, não vou pedir isso para você, vou pedir isso por mim, para você me dar esse favor, me oferecer esse presente. E aí eu tenho, por exemplo, um livro que é de frases de caminhão, né? É uma frase. E aí eu peço a pessoa para ler uma frase de para-choque de caminhão. Quando a pessoa lê uma frase de para-choque de caminhão, ela não quer mais parar de ler, porque a primeira sempre dá vontade de ler a segunda, e quando eu vejo a pessoa tá lá com o livro o tempo todo na mão e rindo e se divertindo e acreditando que o livro pode ser um companheiro dela também, que o livro é um companheiro e que não é apenas para algumas pessoas, é para todas as pessoas. Então eu tenho na minha toalha de piquenique literário todos os gêneros literários breves, né? De fácil acesso para as pessoas. Então eu tenho conto, crônica, causo, poema, diálogo, cordel, cartas. Eu não coloco romances, porque realmente a pessoa vê um livro, um romance, né, não é tão atrativo assim, porque ela não vai ter o tempo de ler aquele romance. Embora eu já tive vontade de experimentar. Vai abrir uma página e ler, né? Imagina, abrir um Grande Sertão Veredas, e de repente a pessoa toma gosto por um Guimarães Rosa, né, num piquenique literário. Depois ela busca o livro lá na frente. Livros de imagem, livros, né, que só tem imagem, livros em braille. Né? Tem uma grande amiga, Elisete Lisboa, que é cega, e Elisete é escritora, e os livros dela, a maioria dos livros dela, são livros que têm, né, o texto escrito com uma ilustração, por sinal, belíssimas, e tem também sobre o texto e sobre as ilustrações, os pontinhos, os furinhos, para que as pessoas possam, né, passar os dedos e ler. E já aconteceu de eu estar num piquenique, aparecer uma pessoa com deficiência visual e ela ficar extremamente emocionada, porque era a primeira vez que ela participava de um evento onde tinha um livro para ela, né? E foi inclusive no Salão do Livro do Vale do Aço, que isso aconteceu dentro de uma escola pública. E foi muito emocionante para ela, e foi muito emocionante para mim.
E eu acredito que para Elisete também. Então eu tenho esse cuidado de ter todos os gêneros literários, o cuidado de colocar todos os gêneros literários para todas as idades. Então eu tenho livro para criança de 1 ano, para bebezinho. Às vezes as mães, as pessoas que estão com os bebês, elas ficam loucas porque eles saem andando em cima dos livros, andando em cima das toalhas, né? Eu falo que não pode machucar, porque toalha escorrega. Mas criança é assim, criança tem que ter o livro na mão. Se ela não tiver o livro na mão, ela não vai aprender. E aí eu tranquilizo, falo assim, não, olha, esse livro aqui, ele tem um papel mais grosso, mais adequado para criança dessa idade, né? As imagens são mais apetitosas para essa idade também. Então vamos escolher, a mãe fica do lado da criança, eu também fico do lado da criança, e ela vai aprendendo, né, a manusear aquele livro, ela vai aprendendo a ter um contato, né, afetivo com aquele objeto, livro. Ela vai brincar com o livro. Tudo na mão da criança deve ser um brinquedo. Brinquedo para criança é coisa séria, né? A leitura deve ser algo que dê muito prazer à pessoa. Então eu não posso impedir uma pessoa de ler, de viver este prazer, porque ela ainda não tem, né, aquele motor fino, aquela pinça no dedo para virar uma página. Ela só vai adquirir se ela virar a página. E a gente está ali para isso. A gente sabe que uma vez ou outra um livro pode se estragar. Mas é o meu papel como uma pessoa que trabalha pela leitura passar por isso, para formar leitores, né? Toda espécie de leitores. E o que tem nesses livros, além dos gêneros literários? Eu prezo por uma literatura, em primeiro lugar, que valorize a cultura da pessoa. Tem muita gente que fala assim, fulano não tem cultura. As pessoas não sabem diferenciar cultura de arte. Tudo que a gente faz é cultura. A forma como a gente come, as coisas que a gente come, o que a gente usa na cozinha é cultura. Então nós usamos muito alho. Na Itália não se usa tanto alho como se usa no Brasil, né? Isso é cultura. Então, a forma como eu falo, a forma como eu mexo, os meus gestos. Então, se eu faço isso aqui, ó, isso aqui é um gesto típico do italiano, né? Né? Eles fazem muito isso. Isso no Brasil já quer dizer outra coisa. No Brasil nós já fazemos outros gestos que eles já não fazem lá, né? Se eu faço um gesto assim nos Estados Unidos, eu quero dizer uma coisa, mas isso aqui no Brasil quer dizer outra coisa. Isso inclusive é um palavrão, né? É um gesto chulo, é um xingatório, é um xingamento. Então tudo isso faz parte de uma cultura. Não existe uma pessoa que não tenha cultura. Todas as pessoas têm cultura. Mas tem pessoas que têm mais acesso às obras de arte, né? A uma diversidade de artistas e de produção artística do que outras. Nós estamos num país que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo. É uma vergonha, é uma tristeza e nós temos que trabalhar contra isso, né? Nós estamos no país de milhões e milhões e milhões de analfabetos. Nós temos que trabalhar para acabar com isso. E eu gostaria que, sabe, igual aquele slogan da Coca-Cola, onde houver uma pessoa no mundo tem que ter uma Coca-Cola. Onde houver uma criança neste país tem que haver um livro. Tem que haver livro nas mãos de todos os brasileiros e de todas as idades, porque nós temos muitos adultos, idosos, que nunca tiveram oportunidade de ter um livro na mão. E um livro na mão faz muita diferença na vida das pessoas. Então, eu privilegio, né, e a gente sabe que se isso é um aprendizado, é uma educação
para a leitura e pela leitura, a educação, como dizia Paulo Freire, ela tem que ter belezura, ela tem que ter alegria. Então, eu tenho que valorizar a cultura daquela pessoa e ela tem que ser, né, construída pelo sujeito. Eu tenho que valorizar este sujeito. Eu preciso valorizar a cultura desse sujeito. E qual cultura que eu tenho aqui? Eu sou brasileira e eu faço meu piquenique literário no Brasil. Então, eu tenho que levar uma cultura, livros que acendem a beleza da cultura brasileira, que é a cultura da diversidade. Então, eu tenho livros autorais, a maioria de brasileiros, de autores brasileiros, e na maioria de autores vivos, porque nós temos grandes autores para todas as idades vivos no Brasil. Claro que nós temos aqueles que se foram, que nós não podemos esquecer, né? Mas eu também tenho que valorizar o autor atual, o autor contemporâneo, né? O ilustrador contemporâneo, a editora que está aí, ó, suando para poder fazer as coisas, para poder produzir um livro. Ainda mais num país, né, que atualmente não tem investido no mercado editorial, né, e na educação, e na cultura, e na leitura. A gente precisa fazer esse papel. Então eu coloco os autores nacionais, claro que eu coloco internacionais, mas se eu tiver que colocar uma estatística, eu tenho aí 30% de autores internacionais para 70%, 80% de autores nacionais. Eu coloco livros, sim, de tradição oral, muita, e da tradição oral que compõe a cultura brasileira. Então eu coloco livros com histórias, com textos de origem indígena e de várias etnias indígenas brasileiras. Africana ou descendentes, né, dos vários povos que compõem o povo negro brasileiro, dos nossos vizinhos latino-americanos. A gente tem no Brasil uma colônia gigantesca de italianos, de alemães, de holandeses, de árabes, de vários povos árabes, sírios, libaneses, turcos, dos povos, né, da China, do Japão. Então, todos estes povos estão, pelo menos em algum livro, eu tenho de todos estes povos que compõem a cultura brasileira. A grande riqueza do Brasil é a diversidade brasileira. E eu acredito que quando a gente já incentiva a leitura de todos estes povos, a gente já está, né, tentando avançar um pouco contra a xenofobia, contra toda espécie de, né, o racismo, contra toda espécie de preconceito. E a pessoa que está ali, ela vai se identificar porque ela faz parte de uma cultura brasileira. Provavelmente ela faz parte de alguma família que tem alguma dessas ascendências, né? Portuguesa também, imagina, não falei do português, né? Mas enfim, europeia, então vem a Europa, vem o Oriente, vem os latino-americanos. E são estes os livros que eu ponho no meu piquenique literário. E aí, finalmente, vem a Beatriz, durante o piquenique literário, né, a convidar as pessoas para se aproximarem. Deixa esse tipo de diálogo, aquelas que são mais resistentes. Às vezes eu vejo um casal que está namorando, mas assim, os dois estão juntos sem nenhum assunto, um não dá uma palavra com o outro. Aí eu convido o casal para se aproximar do piquenique, né? Se eles não falam um com o outro, muito menos vão querer falar comigo. E aí eu falo assim, alguma vez você já leu um poema de amor para ela, né? Ou para ele? E aí eles olham meio constrangidos
Então eu pego um Pablo Neruda, né? Pego um Vinícius de Moraes, pego uma Elô Batichetti e coloco na mão deles. E ali o casal fica a ler, né? Enquanto o piquenique geralmente fica ali, o casal fica a ler também. Então, para cada pessoa eu tenho uma abordagem, mas sempre uma abordagem de convite e não de imposição, sempre uma abordagem tentando ajudar essa pessoa a escolher algo que lhe dê prazer. Então eu mostro, eu pergunto, claro que eu faço perguntas, né? O que você gosta, o que você não gosta. E dependendo do piquenique, eu faço leituras em voz alta para todos. Dependendo, eu faço uma leitura para uma pessoa ou outra. E dependendo, eu faço as minhas narrações de histórias também. E sempre de algum daqueles livros ali naquela toalha, né? Se eu tenho tempo de produzir um grande piquenique, eu abro um cordão, penduro os cordéis, então os livros vão chegando também, né, com aquele gostinho da origem que eles carregam. Até eu lembro uma vez que eu fiz um piquenique em André Quissé, no Festival Manuelzão de André Quissé, fiz aquele cordão de cordel e algumas crianças se aproximaram e eu apresentei o cordel da briga do galo com a raposa, que são os dois times arquirrivais de Minas Gerais, né? Claro que havia crianças do Cruzeiro, havia crianças do Galo, e elas não só leram, como leram em voz alta para as outras crianças ali presentes. E foram à casa das vizinhas, porque André Quissé é um vilarejo, né, um distrito de Três Marias, muito pequenininho, então todo mundo conhece todo mundo. E as crianças foram chamar os seus amigos nas outras casas para que todos viessem ouvi-las, né, e participar daquele banquete de palavras. Incentivar a leitura é algo que me dá muito prazer. É algo que eu faço voluntariamente porque eu faço assim, antes de fazer para o outro, eu faço para mim mesma. Nesse momento, eu estou conhecendo novas pessoas, eu estou podendo ler mais, eu estou podendo compartilhar daquilo que eu adoro, conversar sobre coisas que eu adoro, e quem é que não gosta de conversar sobre um livro, sobre um filme, sobre um caso que viveu, né, ou que viu e que adora, não é mesmo? E faço amizades, aprofundo amizades, conheço pessoas, conheço lugares e incentivo a você que está aí me ouvindo a fazer o mesmo. Agora com a pandemia, o piquenique literário está suspenso. Eu não posso fazer um piquenique literário virtual, porque eu não posso ficar mostrando texto ou, né, publicando um texto, né, que tem todo um direito autoral aí por trás dele, mas vou narrando histórias aqui no YouTube para você que está em casa, lendo alguns poemas de alguns livros para você que está em casa. E se você tiver desejo de conhecer mais alguma das obras que eu coloco no Piquenique Literário, é só deixar aí no comentário. Obrigada.